Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês o equipamento Biwell, né, as suas funcionalidades, e realizar um exame para vocês verem como é o funcionamento do sistema, quais as possibilidades que o sistema apresenta, e para vocês entenderem também as diferenças dos equipamentos chamados equipamentos ou máquinas Kirlian e o sistema Biwell. Muito bem. Essa aqui é a tela inicial do sistema, onde vocês podem ver aqui o banco de dados. Nessa coluna aqui nós temos bancos de dados, nós temos exames recentemente abertos, o modo comparativo, que eu já vou explicar para vocês para que serve, exames ou análises recebidas de colegas, né, que a gente pode fazer diretamente pelo programa, e aqui um sistema de calibração. Tá? Você já deve ter assistido outro vídeo, né? Mas durante a apresentação aqui do nosso exame, vocês vão entender o que é a bioletografia e como ela funciona. Muito bem. Do lado de cá, nós temos aqui as abas das análises realizadas. Eu vou abrir aqui a minha ficha, onde eu realizo meus exames. Está aqui. Então, aqui eu tenho todos os exames que eu faço acompanhamento de saúde e feedback para um estilo de vida mais saudável. Então, o que nós podemos ver aqui, nesse círculo, são exames de um dedo e aqui exames dos 10 dedos. Muito bem. Nós temos aqui, ó, os exames abertos. Ó. Aqui nós temos os 10 dedos. Né? Deixa eu tirar daqui para ficar mais visível. Nós temos os 10 dedos. Né? Os dedos são segmentados em setores. Se eu clicar em qualquer um dos dedos, eu vou ter a abertura de uma outra janela, né? Aqui, onde eu tenho o exame ou análise do dedo específico com os setores. Então, por exemplo, aqui eu tenho o dedo anelar direito, onde eu tenho glândula pituitária, tireoide, pâncreas, adrenal, sistema urogenital, baço, sistema nervoso, hipotálamo e pineal. Isso para cada dedo. Basta eu abrir um dedo qualquer, eu vou ter todos os setores relacionados com esse dedo por reflexologia, ok? A imagem do dedo eu posso ver ela setorizada ou não. Eu posso ver ela da cor ou do formato original. A foto originalmente é feita em branco e preto, né, como vocês podem ver aqui. Depois ela é pigmentada artificialmente para fazer a contagem, através de algoritmos matemáticos, do número de pixels que tem a imagem, da intensidade da imagem, da entropia. Por exemplo, vocês viram o setor aqui embaixo, ó, ele está mais bagunçado, vamos dizer assim, em desordem, tá? A entropia é uma palavra um pouco mais, que representa alguma coisa mais complexa, mas pode falar em desordem aqui do sistema. Então, nessa região inferior aqui, ó, nós temos um setor que está com um pouco de excesso e desordem. Aqui eu posso ver também o contorno da imagem, né, que é uma das formas como o programa faz para avaliar a entropia, através do contorno. E aqui, de novo, a setorização da imagem. Eu posso ver também o espectro, né, que vocês veem aqui embaixo, a distribuição dos tons de cinza. Cada setor desse é pigmentado de uma cor para efeito de contabilidade do sistema, como eu falei para vocês. Isso aqui é isolínea. Aqui em vermelho eu tenho a superfície externa do biograma ou da imagem. Em azul eu tenho o contorno interno. Aqui em preto eu tenho a diferença entre o contorno interno e o contorno externo. Tá? Então me dá aqui, ó, aquela região mais entrópica e mais bagunçada, essa aqui, tá vendo? Ó, 180 graus. Se você voltar para a imagem, esse aqui é o norte, ou polo do dedo. Se você contar 180 graus, eu tenho aqui essa região mais entrópica, que é aquela apresentada na isolínea. Tá ok? E aqui eu tenho informações sobre a imagem, de área, intensidade, etc.
Esse é basicamente das diferenças entre esse equipamento de fotoquímica que vocês conhecem, ou que vocês já viram na internet ou no passado, né, as famosas fotoquímica, que são aquelas fotos coloridas ou em branco e preto, produzidas através do registro do halo luminoso que se forma em volta do dedo quando o mesmo é colocado em contato com o campo eletromagnético. Quando você tem um equipamento, esse equipamento produz, através do eletrodo, ele produz um campo magnético. Quando você toca o campo, esse eletrodo, ocorre uma liberação de elétrons dos dedos. Esses elétrons ionizam o ar em volta do dedo e produzem um halo luminoso denominado efeito corona. Não tem nada a ver com a aura, tá? Tanto é que se eu aumentar a potência do aparelho, esse campo aumenta. Se eu diminuir a potência do equipamento, esse campo diminui. Então, isso não tem a ver com a aura, tá? Senão, você vai falar isso com um físico, ele vai virar as costas para você. Isso é um efeito conhecido, foi nomeado a primeira vez pelo Nikola Tesla, que os elétrons, quando saem dos dedos e entram em contato com os átomos do ar em volta do dedo, fazem com que os elétrons do oxigênio, do nitrogênio, vão para uma camada mais externa. Quando essa carga ou essa energia é perdida, o elétron volta para a sua camada original e libera um fóton. Né? Esse fóton é registrado pelo equipamento. Então, esse fóton ele é proveniente do ar que está em volta do dedo. Por isso que chama Gas Discharge Visualization. Algumas pessoas também acham que sai vapor ou gás do dedo. Não é isso que ocorre. O que ocorre é o fluxo de elétrons que surge por conta do aterramento do campo elétrico. Essa tensão, esse fluxo de elétrons ioniza o ar em volta do dedo e produz o halo luminoso. Isso vocês encontram vários equipamentos na internet que fazem isso. É um equipamento simples até. O que acontece é que o professor Krotchkov desenvolveu, ao longo dos últimos 30 anos, um equipamento que trabalha com USB no computador. Então, ele tem uma tensão adequada, uma amperagem adequada, que ele não ioniza os tecidos dos dedos. Então, é uma tensão extremamente calculada para isso. E, além disso, né, além da tecnologia do hardware para produzir a imagem dentro dessa especificação, existe um software de leitura que vai fazer a leitura disso dentro de parâmetros. Então, por exemplo, quando a partir dessas imagens, a partir dessas 10 imagens, como eu falei para vocês, ele setoriza as imagens. Dentro de cada imagem, você vê à direita aqui, ó, que existem padrões, parâmetros, né, de intensidade, de brilho, de área em pixels. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a área 11.941. Então, baseado nesse sistema, nesse tipo de imagem aqui, você vai ter aqui um número de pixels e que isso foi comparado em grupos populacionais, né, através de curva de dispersão, etc. E você tem assim uma medida de referência, de normalidade, entre 12.000 a 14.000 pixels, como sendo uma condição de normalidade. Então, você tem parâmetros de normalidade para área, para intensidade, para entropia, para todos os parâmetros do sistema, realizados durante muitos anos em milhares e milhares de pessoas. E já existem em torno de 250 publicações em relação a essa tecnologia. Quando você pega um outro sistema e faz uma foto, por exemplo, tudo bem, o fenômeno é simples, o equipamento é simples, mas ele vai produzir imagens em outros parâmetros, com área diferente, com intensidade diferente, que não condizem com os parâmetros desse sistema. Então, a biolitografia digital
existem 3 parâmetros oficiais de análise, que é o padrão Krotkov, o padrão Milhomes, de Curitiba, um sistema fantástico, realizado em papel Agfa, mas que traz muitas informações, é um sistema já reconhecido e já existe um padrão, porque vai produzir imagens que foram estudadas ao longo dos anos e que aquelas imagens produzidas por esse sistema se relacionam com esse tipo ou aquele tipo de alteração, tanto na parte fisiológica, funcional, quanto na parte psicoemocional, energética da pessoa. Então, se eu fosse fazer um registro através do Bioel e fazer uma análise, por exemplo, do sistema Milhomes, algumas coisas não dariam certo por conta desses parâmetros, né? Então, existe um outro sistema também, né, totalizando os 3 sistemas reconhecidos, que é o sistema Peter Mandel da Alemanha. Então, são sistemas já consagrados de bionautografia digital. Aí, o sistema, ele pega os 10 dedos das mãos e aí apresenta esses resultados em abas, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma aba denominada campo de energia, né? Como eu já falei, não tem nada a ver com a aura, mas é a distribuição daqueles setores dos dedos para que fique mais fácil a visualização. Então, por exemplo, aqui eu vejo uma região que está entrópica, um pouco em desordem. Se eu clicar sobre ela, eu vou ter aquela região do dedo anelar que se relaciona com o sistema urogenital. Então, aqui tem o sistema urogenital. Então, é por isso que foi colocado aqui, tá? Então quer dizer que aqui é o joelho. Não, aqui não é o joelho. Aqui, se eu clicar aqui, você vai ver aqui é o sistema cardiovascular. Mas por que o sistema cardiovascular está aqui? Porque não teve outro lugar para colocar, tá? Então, é só para visualização. Aqui é fácil, porque foi tentado colocar o sistema que se relaciona ao corpo próximo da região da imagem, para dar uma referência. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho tireoide, etc. Mas aqui não, aqui, por exemplo, não, né? Foi colocado aqui sistema cardiovascular. Então, é só uma referência. Na verdade, nós temos os setores dos dedos transportados para cá, para ficar uma visualização mais fácil, mais global, para fazer comparações, né? Outra aba são os chakras, né? Que não é uma foto do chakra, é uma representação do chakra, ou mais focado na parte psicoemocional, se baseando na coleta do registro feito através dos dedos. Então, seria uma forma de reflexologia dos chakras, tá? E aí a gente faz análise em relação à parte psicoemocional através dessa aba. Depois nós temos uma aba chamada Yin e Yang, né? Onde você tem os canais de acupuntura e cada dedo que deu origem a essas informações. Depois nós temos uma aba análise, que são parâmetros integrais. O que são parâmetros integrais? É a soma de todos os registros da mão direita comparado com os registros da mão esquerda, ou às vezes somado os dois. Então, por exemplo, nível de estresse fisiológico, tá? Então eu tenho aqui um valor integral de todos os exames para dar esse valor aqui. Quantidade de energia biológica, quanto de energia eu tenho no sistema, no organismo. Então eu tenho aqui, ó, tá numa faixa ótima, tá? Então baseados nos 10 dedos. Em equilíbrio eu tenho dedos da mão direita comparados com os valores dos dedos da mão esquerda. E desequilíbrio dos órgãos, eu tenho uma comparação do estado energético dos órgãos que são representados na mão esquerda, comparativamente dos órgãos analisados na mão direita. Certo? Muito bem. Aqui eu tenho a distribuição energética através de órgãos e sistemas. Em verde, eu tenho aqui uma região de normalidade, que para a maioria das pessoas isso aqui é uma região normal ou adequada. Em amarelo, eu tenho uma região de excesso, e nos tons de vermelho aqui, pêssego, eu tenho regiões de deficiência. Então, é um exame que está bacana,
aqui uma tendência à deficiência em zona cerebral, de vasos cerebrais, mas não está deficiência, tá? Uma tendência porque ainda está no verde, tá? E aqui uma tendência até o excesso em fígado, tá? Isso aqui para o parâmetro área, contabilizando o número de pixels da imagem, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, número de pixels. Então, se eu fizer uma foto com uma câmera Kirlian normal, eu não vou ter como fazer análise nesse sistema. Primeiro, porque não tem conexão, né? Não tem conexão do sistema com o outro. E mesmo que houvesse essa conexão, os parâmetros são outros, porque é feito com outro equipamento, com outra tensão, com outra amperagem, vai produzir um brilho diferente. Então, não tem parâmetro de análise, certo? Muito bem. Aqui é o diagrama de área, né, que me dá a condição energética em joules, através do parâmetro intensidade do brilho. Aqui eu tenho uma região de deficiência, como eu já falei, aqui é uma região de excesso. Tá? E aqui eu tenho uma aba onde eu tenho a comparação das medições da mão esquerda em relação às mãos direita, e essas barras que estão evidenciadas são os setores onde há uma diferença significativa entre as medições do lado esquerdo para as medições do lado direito. Nas outras, se vocês observarem, vocês vão ver que a diferença entre uma medição e outra é pequena ou nula, tá? E aqui eu tenho, numa segunda visão, né, a opção de avaliar o nível energético de cada setor. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho quase todos em verde nesse exame, está muito bom, mas aqui tem uma tendência a ter deficiência, mesmo estando os lados direito e esquerdo sem diferença significativa, tá? Então, não tem diferença significativa, mas uma tendência à deficiência. Aqui eu tenho um equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito, mas uma tendência ao excesso, tá? Então, uma coisa é ver a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo, e outra é ver o nível energético, tá? Aqui eu tenho uma diferença grande e um deles está tendendo ao excesso. E por último, eu tenho essa aba energia dos órgãos, onde eu posso abrir aqui, ó, e ver órgão por órgão, sistema por sistema, setor por setor. Certo? Muito bem. Depois eu tenho aqui dedos de novo e, por fim, eu posso gerar um relatório de todas as abas e esse relatório vai me fornecer os resultados para que eu possa enviar para a pessoa examinada, certo? Então, aqui está o relatório com todas as informações do exame. Certo? Espero ter ajudado vocês a entender melhor o sistema BioWell e que não é simplesmente uma fotoquilha, mas é uma fotoquilha que foi avaliada durante muitos anos através de um sistema onde, através de pesquisa científica, comparação e análise comparativa, foram criados sistemas ou parâmetros de normalidade através de um poderoso software que faz esse trabalho através de algoritmos matemáticos, fractalidade, etc. Tá bom? Então é isso. No próximo vídeo nós vamos mostrar para vocês como é feito um exame completo dos 10 dedos do início ao fim. Até mais então, pessoal.